Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia. Dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre diversidade cultural. Na primeira aula introdutória nós conversamos sobre o que é diversidade cultural e os elementos estruturantes do conceito de diversidade cultural. Agora vamos conversar sobre o Brasil. Se o Brasil é homogêneo culturalmente ou se o Brasil é caracterizado por uma ampla, extensa e também rica diversidade cultural. Mas antes disso, temos que entender como foi se construída a ideia da formação do povo brasileiro. Sabemos, na perspectiva histórica, que o povo brasileiro foi formado pelo encontro, não muito pacífico, mas muito violento, inclusive, de três grandes grupos, ou aquilo que nós chamamos de três grandes grupos étnicos. Né? Temos um primeiro grupo étnico de origem europeia, predominantemente português. Um segundo grupo étnico, que são os africanos. Se fôssemos qualificar as etnias que vieram para cá, seriam etnias Yorubá, Nagô, Yorubá, Fula e um outro que eu esqueci, que depois falo com vocês. E o terceiro grupo étnico seriam as etnias indígenas, reunidas, por exemplo, nos três grupos ou troncos etnolinguísticos, que são o grupo Tupi, que predominava no litoral brasileiro, desde Belém do Pará até o norte do Rio Grande do Sul, e em algumas zonas interiores do Brasil. Um segundo grupo, o grupo Macro-G, que era predominante na região do Planalto Central, onde tem o bioma do Cerrado. E os terceiros e quarto grupos etnolinguísticos indígenas seriam o Aruac e o Caraíba, que estariam dispersos pela atual região norte ou região amazônica. As elites brasileiras, a partir do Império, elas já perceberam a nossa diversidade cultural e perceberam que nós éramos bem diferentes daquilo que eles queriam que nós fôssemos, ou seja, europeus nos trópicos. Então, um naturalista e viajante que veio junto com a primeira imperatriz brasileira, a dona Carolina Leopoldina, um naturalista austríaco chamado Carl Friedrich Philipp von Martius, em 1938, ele propôs um texto chamado Como se deve escrever a história do Brasil. E nesse texto ele usa uma metáfora que o Brasil é o encontro de três grandes rios. Um rio maior, mais extenso, mais largo, mais volumoso, que é um rio de águas claras, que representaria a contribuição europeia na formação do povo brasileiro, principalmente a contribuição portuguesa. Um segundo rio, menos volumoso, menos extenso, de águas escuras, seria referente aos africanos, que fizeram e fazem parte da formação do povo brasileiro. E um terceiro rio, também menos extenso, menos volumoso, de águas avermelhadas, seria os povos de origem indígena. Mas eram um europeu genérico, um africano genérico e um indígena genérico. O europeu, mesmo genérico, ele era relativamente historicizado na figura do português. Mas o africano era ficando genérico e praticamente ahistórico, sem ser contextualizado. Um africano que não sabia se exatamente, ou se desconhecia, ou não queria se perceber de quais regiões africanas ele tinha vindo. Sabemos historicamente que os africanos que vieram para cá vieram principalmente da África Ocidental, de uma extensa África Ocidental e África Central, que vem de uma região muito extensa desde a costa do Marfim até Angola, abrangendo tanto países da África Ocidental como da África Central também. Etnias, algumas que eu citei que me lembro, as etnias Yorubá e etnia Fula, que tiveram contribuição marcante na formação do povo brasileiro, tanto nos aspectos fenotípicos, mas também nos aspectos culturais. E um índio também, um índio genérico. Aliás, esse índio, que nós chamamos de índio, seria o pouco conhecimento que nós temos sobre os antigos índios tupi, que eram predominantes na zona litorânea, que foram os primeiros a serem exterminados pela conquista e colonização portuguesa. E a própria cultura tupi
a maneira como os tupi viam o mundo influenciou no nosso vocabulário sobre os povos indígenas. Então, todos aqueles que não eram tupi, para os próprios índios tupi, eram chamados índios tapuia. E durante alguns séculos, até início do século XX, nós ainda chamávamos de tapuia todos aqueles índios que não eram de origem tupi. Tapuia, que era o nome que os índios tupi, eles mesmos, davam aos outros povos que não eram de origem tupi. E nomes que nós associamos às culturas indígenas, como oca, maloca, mandioca, topônimos, vários topônimos inclusive, Itapecerica, Itapetininga, árvores como por exemplo Jequitibá, são árvores do vocabulário do idioma tupi. Então, quando nós falamos essas palavras oca, maloca, capoeira, capoeira não, desculpa, alguns topônimos como Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jequitibá, Jequiti, Jequitimar, não são nomes que todos os povos indígenas usavam, mas especificamente os povos de origem tupi. Pois bem, então criou-se aquilo que seria a ideia da mestiçagem. Nós brasileiros somos um povo mestiço, uma mistura entre europeus portugueses, africanos genéricos e indígenas genéricos, mas lembrando da metáfora do encontro dos rios, os rios menores, avermelhado e de águas escuras, ou seja, contribuição indígena e contribuição negra, esses rios menores, a tendência deles era se diluir e se misturar com as águas claras do rio maior e mais volumoso, que é o rio que simboliza a contribuição europeia. E essa inquietação da mestiçagem, ela sempre perturbou as elites, tanto políticas quanto intelectuais brasileiras, que, de certa forma, percebiam como certas práticas de origem indígena e africana faziam parte da nossa cultura, inclusive eles da elite reproduziam certos elementos culturais de origem indígena e africana e mal percebiam, mas de certa forma eles sentiam um certo incômodo. Incômodo esse que propôs-se uma solução a partir de 1870, quando uma teoria social chamada de evolucionismo social, vinda principalmente da Inglaterra e da França, propunha, entre aspas, resolver o problema da mestiçagem. Esse evolucionismo cultural ele é uma corruptela ou uma deturpação do evolucionismo biológico proposto por alguns autores, como Lamarck, e depois desenvolvida por autores como Charles Darwin, o Wallace e o Bates. Na evolução biológica sabemos que os seres vivos evoluem ou se adaptam, a evolução e a adaptação que os seres vivos sofrem de acordo com as condições naturais do local onde eles estejam. Se eles não se adaptam, ou eles migram ou eles perecem. Só que esses evolucionistas culturais se apropriaram do conceito de evolução não como adaptação, mas como desenvolvimento progressivo. Então os povos deveriam evoluir ou se desenvolver progressivamente para atingirem o ápice daquilo que eles achavam ou chamavam de povos mais evoluídos, que eram os povos europeus, principalmente ingleses, franceses e alemães. Então todos os outros povos que não fossem europeus, ameríndios, africanos, oceânicos, eram povos menos evoluídos, povos primitivos, na linguagem corrente do século XIX, povos esses que poderiam e que deveriam evoluir e ascender ao nível que a civilização europeia industrial capitalista da época tinha alcançado. Mas no caso brasileiro, o problema da mestiçagem persistia e incomodava os intelectuais e os homens de ciência aqui no Brasil. Então, através desse evolucionismo cultural, como resolver a questão da mestiçagem, que tinha um grande traço indígena e também africano na formação do povo brasileiro? Uma solução simples, a princípio, pelo menos para as elites da época, que era a solução do branqueamento. Esse branqueamento que tornaria o povo brasileiro mais evoluído, desenvolvido e no mesmo patamar que a civilização europeia, ou nós poderíamos ser vangloriosamente chamados de europeus nos trópicos. E esse branqueamento seria garantido como?
Isso foi defendido inclusive por um cientista renomado do final do século XIX e início do século XX, João Batista de Lacerda, diretor do Museu Paulista, que é uma das principais instituições de pesquisa científica no Brasil. Ele defendeu o branqueamento da população brasileira. O governo brasileiro deveria trazer imigrantes europeus, pobres e brancos. Esses imigrantes europeus, pobres e brancos se misturariam com a população mestiça e negra brasileira, e com o passar de algumas décadas, ou algo próximo de 2 ou 3 gerações, no máximo 4 gerações, através do embranquecimento da população brasileira, os brasileiros seriam embranquecidos, evoluiriam, seriam redimidos do seu pecado de origem e ascenderiam a um nível de civilização europeia nos trópicos. Tem um quadro belíssimo de um espanhol radicado no Brasil chamado Modesto Brocos, onde ele mostra essa ideologia do branqueamento. Um quadro chamado A Redenção de Cã. Esse quadro tem 3 figuras. Uma senhora negra com as mãos assim, no sinal de referência, olhando para o céu, como se estivesse agradecendo por alguma graça ou algum milagre. Ao lado dela tem uma jovem mulher, visivelmente mestiça. Essa jovem mulher mestiça casada com um homem branco, possivelmente português ou italiano. E a criança no colo dessa mulher é uma criança branquinha, das bochechinhas rosadas, quase como se fosse um anjinho barroco de igreja. Ou seja, esse branqueamento, tido como teoria científica, que refletiu-se inclusive tanto na ciência quanto nas artes no Brasil, seria ele que resolveria o problema da mestiçagem, que trazia traços tão fortes de componentes indígenas e africanos que tornavam os brasileiros inferiores e que impossibilitavam que os brasileiros fossem desenvolvidos e evoluídos na ótica evolucionista social dos europeus da época. Essa ideia da mestiçagem ela foi aceita por um crítico literário e pesquisador da cultura brasileira chamado Silvio Romero. Esse Silvio Romero ele disse que a cultura brasileira ela tem fortes traços africanos e indígenas, apesar da predominância europeia, que esses traços deveriam ser reconhecidos e valorizados, mas que a tendência deles era desaparecer. Infelizmente desapareceriam. Por isso, Silvio Romero foi um sujeito que catalogou elementos culturais de origem africana e indígena mesclados com elementos populares de origem portuguesa. No início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, houve uma valorização da mestiçagem. Um sociólogo chamado Alberto Guerreiro Ramos ele disse que nós viveríamos uma democracia racial, onde as raças componentes ou formadoras do povo brasileiro viveriam de maneira harmônica. E logo em seguida ele, um grande antropólogo e sociólogo chamado Gilberto Freire, num livro belíssimo chamado Casa Grande Senzala, ele valoriza a mestiçagem como a principal contribuição do povo brasileiro até mesmo para a humanidade. Que a mestiçagem brasileira teria a ensinar tanto a nós brasileiros quanto também a outros povos de que a mestiçagem não era algo ruim, como diziam aqueles da teoria do embranquecimento, que chegou à barbárie do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, mas que a mestiçagem era algo positivo e que deveria sim ser valorizado por nós brasileiros, detentores dessa mestiçagem essa que deveria ser valorizada e inclusive exposta para outros povos do mundo, para que outros povos do mundo desconstruíssem a visão errônea do embranquecimento, que gerou o nazifascismo da Segunda Guerra, e vissem que a mestiçagem era realmente mestiçagem não somente biológica, mas a mestiçagem cultural, principalmente a mestiçagem cultural, era a principal contribuição que o Brasil poderia dar ao mundo e que o mundo deveria seguir aquilo que o Brasil tinha a ensinar, que era a valorização da mestiçagem não somente biológica, mas principalmente mestiçagem cultural. Pois bem, no próximo vídeo veremos sobre a questão afro-brasileira na formação de nós, povo brasileiro. Até mais.